Está escrito no livro de Juízes, capítulo 9, versículos 8 a 15, o seguinte: Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: Oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Não. Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós, figueira. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Não. Então disseram as árvores à videira: Videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Também não. Então todas as árvores se reuniram e disseram ao espinheiro: Espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Ao que respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Meu irmão, minha irmã, o Brasil está às vésperas de uma outra eleição. Próximo domingo, dia 7 de outubro de 2018, estaremos novamente indo às urnas para eleger os novos dirigentes da nossa nação. Houve uma época no Brasil em que os governantes eram impostos ao povo e a sua forma de governo era baseada em modelos totalitários e opressores. Entretanto, a democracia deu ao povo a oportunidade de participar diretamente do pleito. Hoje, elegemos nossos pares, pois a Constituição assegura que todos são iguais perante a lei, não havendo distinção de cor, de sexo ou religião. Dessa forma, os eleitores tornam-se corresponsáveis pela política, pois cabe à população dizer sim ou não às propostas de cada candidato. No próximo domingo, todos os cidadãos, ricos e pobres, brancos e negros, cristãos e ateus, irão às urnas para eleger candidatos que vão dirigir os rumos da nossa nação. Exatamente nesse contexto, cabe uma reflexão sobre a parábola que acabamos de ler. Parábola esta proferida por Jotão, filho de Gideão, no livro de Juízes, capítulo 9, versos 8 a 15. A parábola de Jotão apresenta lições importantíssimas sobre nossa missão no contexto político eleitoral. Depois de Abimeleque, filho de Gideão, ter assassinado seus 69 irmãos, ficando vivo apenas Jotão, exatamente este que proferiu a referida parábola, os habitantes de Siquém decidem proclamar o fratricida como seu rei. Jotão foi o único filho de Gideão a escapar com vida, e é justamente durante a cerimônia de coroação do seu irmão Abimeleque que Jotão profere essa parábola profética contra o seu irmão e contra o povo, que além de patrocinar o mal, exaltava-o publicamente. Diante dessa parábola, gostaria de convidar você a refletir sobre a realidade política em que o Brasil atravessa, tirando algumas conclusões e assumindo novas posturas diante do pleito que se aproxima. Primeiro, quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. A parábola afirma que inúmeras árvores foram cogitadas para reinar, sendo a oliveira, a figueira e a videira. Contudo, nenhuma delas quis assumir essa responsabilidade. Diante disso,
Não havia outra saída senão convidar o espinheiro para exercer tal função. Essa parábola ilustra que a presença de um mau governo se deve, muitas vezes, em função da omissão daqueles que poderiam fazer algo para que houvesse um bom governo. O padre Antônio Vieira afirma que a omissão é o pecado que se faz não fazendo. O apóstolo Tiago registra em sua carta, que leva o seu nome, capítulo 4, versículo 17, o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Martin Luther King Jr., pastor batista que lutou contra o racismo norte-americano, bradou: o que me impressiona não é o grito dos tiranos, mas o silêncio dos justos. Meus queridos, o Brasil tem sido governado por espinheiros, porque as oliveiras, as figueiras e as videiras estão se omitindo. Eis o motivo pelo qual a nação padece diante da gestão de pessoas inescrupulosas, que estão interessadas unicamente no benefício próprio. Ética e moral são conceitos desconhecidos pela maioria de nossos parlamentares. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, a maior crise que o país está vivendo não é a crise econômica, não. Também não é a crise social. É, sobretudo, uma crise moral. A Bíblia está repleta de exemplos de reis que conduziram a nação de Israel à apostasia. Há uma máxima popular que é muito verdadeira, que diz: o povo é o reflexo de sua liderança. Muitos cristãos estão à margem dos acontecimentos, alienados ao processo eleitoral. A igreja brasileira, que deveria ser uma voz profética para bradar contra a impiedade de nossos governantes e espinheiros, muitas vezes tem se prostituído com esse sistema corrupto. Muitos púlpitos têm sido transformados em verdadeiros palanques eleitorais, onde candidatos profanos sobem ao altar de Deus para manipular um rebanho que se torna uma massa de manobra na mão desses cidadãos. A igreja brasileira não deve apenas orar. Deve orar, sim, é muito importante, mas, sobretudo, deve ser uma igreja consciente. Se há um dom que carecemos na atualidade, é o dom do discernimento. Precisamos que homens e mulheres vocacionados por Deus se levantem para lutar pelos valores e princípios que a nação tem perdido ao longo do tempo. Nós podemos ser as árvores frondosas de que nosso país está precisando. Não podemos omitir-nos nem achar que todos os que exercem a política são espinhos. Se os espinhos estão lá, é porque as árvores se furtaram do seu papel. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que para servir é preciso sacrificar-se. Porém, para ser servido é preciso sacrificar os outros. Eis o motivo pelo qual muitos não querem servir nem se transformar em bênção na vida dos outros. Percebam que a oliveira disse no versículo 9: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu pairar sobre as demais árvores? Não. Da mesma forma, a figueira se esquivou. No versículo 11 diz: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as demais árvores? Não. E no versículo 13, semelhantemente, a videira apresentou a sua justificativa: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria eu pairar sobre as demais árvores? Não. Então, queridos, como se pode observar, o serviço exigido
que exige de nós abnegação, sacrifício, qualidades que nem todos estão dispostos a buscar. As pessoas não estão muito interessadas em sair da sua zona de conforto para se envolver com os problemas dos outros. Não. Então, houve uma inversão abrupta da função pública, pois aqueles que deveriam se valer do cargo para servir os outros estão utilizando o posto e as suas prerrogativas para benefício próprio, em detrimento da opressão de seu povo, do povo que ele representa, do povo que ele deveria cuidar. De acordo com a parábola, o rei deveria pairar sobre as demais árvores, dando proteção e sombra para elas. A função do rei seria servir as demais árvores. Contudo, ao ser empossado o rei, o espinheiro disse, versículo 15, Vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Ou seja, aquele que deveria ser um instrumento de bênção, de proteção, torna-se uma maldição. O espinheiro subjugou as demais árvores e passou a oprimi-las, ameaçando soltar fogo. Essa história é um retrato contemporâneo da política brasileira. Basta ver e ouvir as propostas na propaganda eleitoral, e aí vamos vislumbrar que aquilo que se propõe é bem diferente da prática. Inclusive, candidatos que se autodenominam cristãos depois são flagrados em escândalos que envergonham o Evangelho de Cristo. Sendo assim, quero alertar você, meu querido irmão, para duas atitudes que você deve assumir com relação às eleições do próximo domingo. Primeira atitude, ore a Deus. O apóstolo Paulo fez a seguinte exortação ao seu filho na fé, Timóteo. Isso está em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A segunda atitude, vote com consciência. Você conhece as propostas de seu candidato? Muitos cristãos estão votando em candidatos que defendem abertamente a união homossexual, são favoráveis ao aborto, apoiam a lei da homofobia e tantas outras leis que ferem diretamente a palavra de Deus. Como cristãos, nosso primeiro compromisso deve ser com a palavra de Deus. Portanto, votar em candidatos que são instrumentos de Satanás para implantar a institucionalização da iniquidade é, na verdade, uma contradição. Portanto, saiba em quem você está votando e saiba também quais são as suas propostas de governo. Gostaria de encerrar essa reflexão usando a palavra que encontra-se em Provérbios 11 e 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Pensemos nisso. O amor de Cristo